Fala pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade aqui à sequência de vídeos que estamos gravando a partir de um investimento de R$ 2.000. Agora nesse vídeo iremos falar sobre o fundo MXRF11, onde nós já falamos sobre o KNRI, a empresa Taesa, o Banco do Brasil, a ISA-CTEP e vai ficar faltando apenas o Banco Banrisul. Mais uma vez aqui a gente está usando as informações que estão dispostas no site da Status Invest. Aqui a gente pode ver que uma das coisas que mais atrai investidores, cotistas para esse fundo é justamente esse dividendo muito interessante de mais de 12% ao ano. A valorização, como eu costumo falar para as pessoas que conversam comigo, a valorização no fundo imobiliário talvez não seja a coisa mais procurada, nem também a coisa mais relevante para se levar em consideração. No entanto, vale ressaltar que esse fundo cresceu mais de 6,5% nos últimos 12 anos. Mas se a gente olhar direitinho, é um fundo que mantém o seu valor de mercado numa média muito parecida, Até quando a gente olha aqui o máximo das 52 semanas e o mínimo, está muito parecido, um valor ali em torno de R$ 1. É claro que uma outra coisa que atrai investidores de todos os níveis, principalmente os que estão iniciando, é você incluir um fundo imobiliário com uma cota nesse valor de R$ 10. Aí só voltando ao que eu estava falando, é que R$ 1, de R$ 10 equivale a 10% do valor. Então sim, mesmo que nessas 52 semanas essa oscilação tenha sido em torno de R$ 1, isso equivale a 10% do valor da cota, Mas levando em consideração que isso é um fundo imobiliário com o valor de cada cota a R$ 10,39, isso é um ótimo fundo para quem está com pouco dinheiro, certo? Não tem dinheiro para comprar cotas acima de R$ 100. Talvez esse seja um dos fundos mais baratos, em termos de valor da cota que temos na bolsa. Uma outra coisa que me atrai bastante nesse fundo imobiliário é o PVP, que está quase cravado em 1. E isso, para um fundo imobiliário, você ter um PVP bem próximo do 1, isso é muito bom, porque como eu já falei, a ideia do fundo imobiliário não é você fazer uma especulação no seu valor de mercado, na expectativa de que vai crescer, ou que também lhe dê dor de cabeça, preocupações, caso você ache que o valor da cota vai diminuir. Então um PVP quase que cravado em 1, isso é muito bom para quem está visando receber os dividendos do fundo imobiliário em questão. Aqui a gente vê a parte de dividendos desse fundo e a gente percebe uma coisa. Até em 2020 e 2021, enquanto muitos fundos ainda estavam prejudicados pela pandemia, a gente vê que esse fundo imobiliário ele permaneceu firme, pagando dividendos aos seus cotistas. E algo muito bom é que em 2022 esse fundo já aumentou os valores dos dividendos, e em 2023, se a gente for tirar uma média com relação aos primeiros meses de cada ano dos anos anteriores, a gente já vê que a perspectiva para o ano de 2023 é de pagar melhores dividendos do que os anos passados. Uma outra coisa interessante também para a gente analisar é os valores que esse fundo tem a receber em cada mês, Nesse mês agora, ele tem para receber R$ 32.000. E já vou explicar porque ali não tem a ver com aluguel nem venda esse valor que o fundo tem para receber. E também o que esse caixa tem em fundo em cada mês, a gente percebe que do ano passado para cá, esse fundo teve uma queda drástica no caixa, mas isso se justifica por investimentos e novas aquisições que esse fundo fez. Mas agora a gente percebe que esse
fundo ainda tem em torno de 85 milhões em caixa, isso levando em consideração o mês de março. Então, somando os valores que o fundo tem em caixa com o que tem a receber em cada mês, aí que o fundo consegue, né, fazer o pagamento de todos os valores que ele tem a pagar em cada mês. Como, por exemplo, esse mês esse fundo tem cerca de 111 milhões para pagar. E aqui a gente pode ver o detalhamento dessas despesas que o fundo tem. Só de taxa de administração é quase 2 milhões de reais que o fundo tem que pagar. Então bora lá. Algo muito importante é a gente saber o que é que esse fundo imobiliário tem de portfólio. A gente viu lá que o KNR11 tinha cerca de 21 imóveis, incluindo galpões e edifícios. Então, no caso do KNR11, é um fundo que recebe aluguéis a partir dos seus imóveis. Já no caso do MXRF11, que é um fundo diferente do segmento do KNR11, né? Aqui agora a gente já não tem mais um fundo de tijolos, a gente tem um fundo de papéis. Por quê? A gente vai perceber que o que esse fundo detém em carteira é justamente um fundo imobiliário que compra cotas de outros fundos imobiliários. E aqui a gente pode ver alguns fundos imobiliários que o MXRF11 compra. A gente vê a quantidade de cotas que ele tem em carteira, a porcentagem. A gente percebe que não passa de 4% em cada fundo imobiliário que o MXRF11 aporta. E algo muito interessante é que a gente pode ver aqui a diversificação que esse fundo tem em carteira quando se trata de investir em outros fundos imobiliários. E a gente percebe que esse fundo imobiliário tem bastante dinheiro investido em imóveis industriais e logísticos, shoppings, outros que são indefinidos, mas a gente também percebe que tem uma gama de outros fundos aqui que o MXRF11 investe, e isso faz com que a sua carteira em fundos imobiliários fique bastante diversa, né? E a gente sabe que para o investimento que a gente visa a não degeneração da desvalorização, né, digamos assim, um investimento que a gente vise manter-se constante ali nos ganhos, não tão constante, mas que pelo menos quando houver prejuízo, que tenha uma amortização. É claro que a melhor forma que a gente tem de fazer isso é a diversificação. Então a gente escolher um fundo de papel que investe em outros fundos imobiliários, a gente espera que esse fundo, né, em questão que a gente está investindo, ele tenha uma carteira bastante diversa. E esse é o caso do MXRF11. E além de investir em outros fundos imobiliários, por ser um fundo de papel, né, a maioria investe em CRIs. No outro vídeo eu posso explicar o que seja o CRI, mas basicamente são coisas atreladas, né, que tem um lastro no mercado imobiliário. E por ser um fundo imobiliário, é de se esperar também que tenha-se algum investimento no mercado imobiliário, não necessariamente um prédio físico ou sequer um galpão, mas que tenha um pezinho de investimento no mercado imobiliário. E aqui também, para não dizer que o fundo não tem nada de imóveis físicos, aqui a gente vai ter 3 imóveis, certo? Em que o intuito desses imóveis, o intuito que o fundo tem com esses imóveis é justamente conseguir dinheiro a partir das suas vendas. 2 prédios comerciais e esse Absoluto Maria Monteiro condomínio residencial, né? E uma coisa boa é, caso o fundo consiga vender esses imóveis, é de se esperar de que esse valor do lucro também seja partido com os seus acionistas. Então, aqui no site do MXRF11, que por sinal é um fundo da Maxi Renda, depois a gente pode também falar, como eu também disse que iria falar sobre a Kinea, a gente pode falar sobre a Maxi Renda também.
tem algo muito importante que eu queria mostrar aqui para vocês, e algo que me atrai também, é justamente essa liquidez, tá? Porque muitas das vezes uma das razões de se investir na renda fixa é você reduzir o perigo, né, dos investimentos, mas em contrapartida você perde a liquidez, né? Então, alguns investimentos, como por exemplo Tesouro Direto, você precisa retirar o dinheiro com 2, 3 anos para conseguir receber o máximo que você pode lá. Aqui você tem um fundo imobiliário que te paga 12% ao ano, certo? Se você quiser frisar no crescimento que se pode ter em torno de 12 meses, ok, mas é um fundo imobiliário que te dá 12% ao ano e tem uma liquidez diária. Por que tem uma liquidez diária? Porque é um fundo que está ativo na Bolsa de Valores e você consegue vendê-lo ou comprá-lo no mesmo dia, assim como você queira. Então, eu acredito que para mim seja melhor investir num fundo imobiliário que invista em renda fixa do que investir na própria renda fixa, porque lá eu estou perdendo bastante a liquidez. Então, isso talvez seja um ponto crucial que atrai muitos investidores para o MXRF11, né? Justamente por conta do dividendo e também pela liquidez que ele te dá ao investir nele. Então, pelo valor que está esse fundo, e eu pus a meta de investir R$330 por cada ativo, acredito que 28, não, deixa eu colocar, vou deixar 31 cotas desse fundo imobiliário vai nos custar R$322, certo? O mercado está fechado, mas eu vou lançar a ordem de compra aqui. Então se mantém o critério que a gente usou desde o início, de pegar R$2.000 e dividir em 6 para investir em 6 ativos, mantendo sempre a média do mesmo valor, tá? E agora para a gente vai ficar faltando apenas investir no Banco Banrisul. Então espero que tenham ficado bastante explicados os motivos pelos quais eu decidi incluir esse fundo imobiliário na carteira, certo? E até o próximo vídeo, onde eu falarei sobre o Banco Banrisul. Até mais.